Bem-vindo a mais um programa Vida com Deus. Que bom que você está aqui conosco para mais um dia ouvirmos a palavra do Senhor, cantarmos, louvarmos e adorarmos juntos. Hoje nosso programa está top, você vai ver. Hoje nós vamos fazer uma entrevista com a querida Natália Barbosa e nós vamos falar sobre o Ministério com Surdos. Vocês vão gostar, é um ministério muito importante que todas as igrejas, inclusive, deveriam ter esse ministério. Então você que quer implantar também esse ministério na sua igreja, não perca essa entrevista, convide seus amigos para assistir. Dá tempo ainda, manda um WhatsApp, manda uma mensagem para o seu amigo e vamos assistir juntos o programa Vida com Deus. E vamos começar para cima, vamos começar com música. Vem com a gente! Davi, um homem segundo o coração de Deus. Hoje nós vamos iniciar uma série de pregações com o tema Vidas que Inspiram. Na palavra do Senhor nós podemos olhar e ver homens e mulheres que fizeram diferença em sua geração e nós podemos aplicar os princípios que eles usaram na vida deles para os nossos dias e dessa forma a nossa vida também vai inspirar a muitos outros. A palavra de hoje está em Atos capítulo 13, versículo 22. A Bíblia diz assim: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi talvez seja um dos principais personagens da Bíblia por ser talvez um dos mais conhecidos. Difícil acharmos alguém que nunca ouviu falar sobre o rei Davi. Interessante, quando a gente pensa sobre Davi, a gente lembra de todas as fases que ele passou. De menino, de guerreiro, de rei, de fugitivo, de adorador, de estadista. Davi foi uma pessoa que teve muitas faces, né? Ele foi alguém muito completo. E no meio dessa vida, teve muitos acertos e muitos erros. E eu queria, nesses breves minutos que teremos aqui juntos, falar um pouquinho sobre esses erros e sobre esses acertos e como nós podemos aplicá-los em nossa vida para que também sejamos pessoas que inspirem outros. A primeira coisa que a gente pensa de Davi, quando a gente lê na Bíblia, a gente lembra da história, é daquele jovem, daquele menininho que estava fazendo o que nenhum dos seus irmãos gostava e queria fazer. Eles estavam como militares, servindo lá ao exército de Israel, e Davi, aquele jovenzinho, estava lá, de trás das malhadas, como diz a Bíblia, cuidando das ovelhas, algo que ninguém gostaria de fazer. E aqui, o primeiro princípio que a gente pode aplicar para a nossa vida. Tem coisas que a gente não pode forçar a barra para a gente se colocar em posição de destaque, não é assim que funciona. Nós temos que estar aonde Deus quer que estejamos.
Ele estava lá cuidando das ovelhas e naquele momento era o exato lugar onde Deus queria que ele estivesse. Tempos mais tarde ele vai enfrentar Golias, e você lembra da história, e ao enfrentar aquele gigante, coisa que ninguém teve coragem de fazer, ele foi com toda a autoridade, com toda a coragem no Senhor, mas também tem uma coisa muito importante, ele já tinha enfrentado leões, já tinha enfrentado ursos, talvez nenhum daqueles militares que estivessem lá no fronte de batalha tivesse já passado pelo que Davi passou, porque ele estava lá, detrás das malhadas, e era lá cuidando das ovelhas, que ele enfrentou o leão e o urso e se tornou alguém experiente, dependente e confiante no Senhor. Foi de trás das malhadas que, penso eu, surgiram as canções mais belas de Davi. Achamos que naquele momento foi onde surgiu o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Foi ali, de trás das malhadas, sem ser visto por ninguém. Davi vai e vence Golias e a partir daquele momento uma revolução acontece em sua vida, se você lembrar da história. Quando ele vence Golias, aquele exército inteiro de Israel que estava paralisado, agora toma coragem, persegue os exércitos filisteus, derrota os filisteus e uma nova era nasce sobre o povo de Israel. As pessoas na rua começaram a cantar: Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Davi, que agora, que até pouco tempo atrás estava ali escondido atrás das malhadas, agora causava inveja no rei Saul. Uma nova fase em sua vida, de escondido para público. Só que tudo isso, Davi, em nenhum momento ele manipulou ou ele tentou fazer isso acontecer na vida dele. Deus foi fazendo cada fase chegar na vida de Davi. E nesse momento em que a fama o alcança, nesse momento ele poderia ter achado, bom, chegou o meu momento de ser rei, mas na verdade era o momento dele de ser fugitivo. E se você lembrar, ele saiu fugido, Saul o perseguia, quase que o consegue matar algumas vezes, e foi uma vida muito complicada. E foi nesse meio, lá no deserto, fugindo, que Deus foi forjando Davi. Ele teve a oportunidade de matar Saul, se você lembra da história, mas ele falou aquela frase que nós aplicamos na nossa vida até hoje, né? Eu não vou tocar no ungido do Senhor. E muitas vezes algumas pessoas tentam manipular e fazer coisas para derrubar líderes, derrubar pastores, para assumir lugar, só maldição e tristeza. O que Davi fez foi esperar o tempo certo do Senhor. Se você lembra do restante da história, Saul morre em batalha, chega a vez então de Davi assumir o trono. E ele o faz com muita leveza de coração, ele o faz de maneira, tendo a sensação que estava no momento certo, o povo de Israel todo o apoia e ele se torna o maior rei que já houve em Israel. O ponto que eu queria agora relembrar e aplicar para a nossa vida é que ele mesmo sendo rei, ele mesmo sendo o maior estadista, a maior figura que o povo de Israel já teve, tanto que a bandeira de Israel hoje é a estrela de Davi, por exemplo, mas ele priorizou para o seu reinado não as suas atividades militares, não as suas construções, não as suas ideias. A sua principal atividade no seu reinado foi trazer a Arca da Aliança para o centro de Jerusalém e ali fazer um trono de adoração e louvor ao seu Deus e ao seu Senhor. Aplicando isso para a nossa vida, nós seremos pessoas que influenciarão outras, pessoas relevantes, quando nós, como Davi, levarmos a presença do Senhor para onde nós formos, porque nada há mais importante do que isso. Podemos ter muitos projetos, podemos ter muitos planos, mas nada disso é tão importante do que carregarmos a Arca da Aliança para onde nós formos. Isso que Davi fez mudou completamente a história de Israel e a história das nações que ao redor, a história das gerações que vieram posteriormente à nossa geração. Hoje, quando olhamos e lemos os livros de Salmos, nós somos impactados por aquele jovenzinho de há 3.000 anos atrás, porque o foco da sua vida era adorar o Senhor. Mas também, nem tudo são flores. Se você lembrar do restante da vida de Davi, talvez muito ocupado com as suas muitas tarefas como rei, ele não foi o melhor dos pais. Talvez tenha sido até um dos piores pais que a Bíblia mostra. Primeiro que ele escolheu ter 8 mulheres. É claro que isso já é uma dor de cabeça muito grande. São 8 cartões de crédito para pagar, 8 sogras, imagina, né? Eu amo minha sogra, brincadeira. Mas você imagina toda a dificuldade que ele teve, porque os seus filhos, que eram meios irmãos, começavam a brigar entre si, um abusou da outra, e Davi não tomou uma postura, então o outro irmão foi e matou o outro. Foi uma confusão danada. E mesmo ele não sendo o melhor dos pais, mesmo tendo tantas confusões em sua vida, primeiro versículo que a gente leu logo no início, a gente pode pensar, mas como é que Deus pode falar isso de alguém que ficou com Betseba, se você lembra essa parte da história, e fez com que o seu marido fosse morto em batalha, depois tomou outras mulheres para si, e foi uma confusão só. Como é que Deus olha e diz assim que ele era um homem segundo o meu coração?
Porque se você reparar, a resposta está aqui no finalzinho desse versículo. Achei um homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade. Davi era alguém que errava como eu e você, ele não era perfeito. Aliás, Davi estava muito longe de ser alguém perfeito. Mas Davi era alguém que fazia toda a vontade do Senhor. Em momentos em que ele quis fazer a sua vontade, por exemplo, quando ele quis levantar o censo de Israel, Deus trouxe juízo, muitas mortes aconteceram, mas ele se arrependeu e Deus o restaurou. Assim deve ser a nossa vida também, para nós influenciarmos as pessoas, para nós inspirarmos aqueles que estão ao nosso redor. Não podemos passar essa imagem de perfeitão, de inalcançável, porque na verdade isso é uma hipocrisia, porque nenhum de nós somos perfeitões ou inalcançáveis. Nós precisamos ser como Davi, homens e mulheres que façam tudo o que o coração de Deus quer que façamos. Homens e mulheres que possam ouvir de Deus. Achei o Cláudio, achei o João, achei a Maria, achei o Antônio. Homens e mulheres que farão tudo o que está em meu coração. Se você decidir ser essa pessoa, então você vai influenciar muitas pessoas por onde você passar. Não tente ser o inalcançável, seja humano, seja você. Mas decida como Davi, esperar o tempo de Deus para apresentar-se para aquilo que Deus quer usar você. Não force a barra, espere o tempo de Deus. Assim como Davi ficou atrás das malhadas, esperando o tempo, espere o seu tempo também. Quando chegar a sua fase de estar ali em evidência, não queira apressar as coisas, não queira derrubar outros líderes para você estar à frente. Não é assim que funciona, porque se assim você fizer, lembre-se, você estará debaixo de maldição e não de bênção. Assim como Davi, espere o tempo certo acontecer e quando você estiver ali no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele mandou você fazer e talvez muitas pessoas ao seu redor, lembre-se, nada de trazer glória para você, faça como Davi, traga glória exclusivamente para Deus, traga a arca da aliança, a presença de Deus para o centro da sua vida. E por último, quando você pecar, quando você errar, como Davi fez, como eu faço, como todos nós fazemos, lembre-se de arrepender-se, de confessar os seus pecados. Lembre-se do Salmo 51, que é um dos salmos mais belos da Bíblia, de confissão de pecados. Lembre que como Davi se arrependia, e era por isso que Deus dizia que ele era um homem segundo o seu coração. Porque mesmo sendo pecador e falho, ele amava Deus sobre todas as coisas, e quando ele tinha que se arrepender, ele se arrependia com todo o seu coração. Não era remorso, era um verdadeiro arrependimento. Davi foi alguém que inspirou a sua geração, inspirou milhares e milhões de pessoas. Eu creio que é isso que Deus também quer para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Tens que sondar todos os corações, nada que oculto é. Quem caminha entre os candeeiros, pois é o dono da igreja. És a quem todo joelho se dobrará, tu governarás. Quem aos povos julgará com santidade, justiça verás. És quem corrige com autoridade sua amada igreja. Quem tem voz de trovão e olhos de fogo e o poder em suas mãos, és a quem todo o universo se prostra em louvor ao te contemplar. Tens o nome sobre todos e toda língua confessará Jesus.
Toda a criação existe somente pra tua glória. Salvaste minha vida, mudaste minha história. Para sempre, Jesus, serei teu e serás o meu Deus. Jesus, nome sobre todo nome, tu és o Senhor, não há outro como tu, o que venceu a morte e o diabo e nos resgatou para o reino do seu amor. Deus de todo poder, toda a criação existe somente pra tua glória. Salvaste minha vida, mudaste minha história. Para sempre, Jesus, serei teu e serás o meu Deus. Para sempre, Jesus, serei teu e serás o meu Deus. Para sempre, Jesus, serei teu e serás o meu Paz do Senhor, queridos irmãos, a nossa entrevista de hoje é muito especial. Eu estou aqui com a querida Natália Barbosa, ela é da Igreja Assembleia de Deus, Avivamento na Palavra, do querido pastor Narciso Luz, que já esteve aqui conosco. E hoje nós vamos falar de um assunto muito especial, que é o ministério com surdos nas igrejas. Natália, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Obrigada pelo convite, agradeço, pastor. Muito bom. Natália, vamos falar um pouquinho, antes de falar do ministério em si, sobre a sua formação. Por que você escolheu fazer essa área? Que área é tão linda para se estudar, né? Como você escolheu isso e onde foi sua formação? Bem, eu sou formada em Letras de Libras e Língua Portuguesa como segunda língua para surdos pela Universidade Federal do Pará e também sou formada como tradutora e intérprete de Libras pelo CAIS. E para eu iniciar, para eu entrar nessa área de educação de surdos, tudo começou na igreja. Na verdade, a gente percebeu essa carência, essa necessidade de gerar essa inclusão dentro da igreja. E Deus despertou esse meu coração. Eu dizia, Deus, eu quero ter uma profissão em que isso possa somar na minha vida, mas também somar no meu ministério. E encontrei, na formação para a educação de surdos, uma oportunidade de juntar a minha formação acadêmica com a inclusão de pessoas surdas dentro da igreja. Espetacular, Natália, porque, na verdade, tudo aquilo que Deus nos chama para fazer, por mais que seja algo que a gente enxergue como secular, é tudo para a glória dele, Com seja certeza. qual profissão for, Então você conseguiu fazer a sua profissão ainda ser usada no reino de Deus, isso é maravilhoso, Bom, quando eu era criança, eu vim de uma igreja muito grande lá no Rio de Janeiro, que tinha, eu lembro, como se fosse hoje, Eu até fiz o curso, mas já não lembro mais, os sinais de Libra, e tinha assim, eles ficavam junto com a gente ali no culto, o louvor acontecendo, tinha ali uma equipe ali que ficava traduzindo, e eu achava aquilo a coisa mais linda do mundo. Mas com o passar dos anos, Natália, na maior parte das igrejas que eu tenho visitado, não tem esse ministério acontecendo, Então, às vezes eu acho que talvez os surdos se sintam até excluídos, E como é que você trabalhou com isso nas igrejas até hoje? Bom, essa é a realidade da maioria das igrejas. As igrejas, na sua maioria, não conhecem o ministério com surdos. A verdade é que as igrejas não sabem trabalhar com surdos e por isso que esses surdos acabam sendo marginalizados, excluídos das igrejas. E a gente tem trabalhado no sentido de, primeiro, conscientizar as igrejas da importância de trabalhar com os surdos. Só que essa realidade de exclusão, ela não é uma realidade atual. Isso começa ali quando Agostinho de Hipona fala que os surdos, eles eram assim por causa do pecado dos seus pais. Também os filósofos, eles vão dizer que os surdos, eles eram pessoas ignorantes, débeis mentais. Aí só depois, no século XVI, que Pedro de León, ele vai chegar e vai dizer, não, os surdos, eles podem confessar seus pecados, os surdos, eles podem orar. E é aí que a igreja começa
a incluir os surdos na igreja, porque, na verdade, por anos eles foram excluídos. E aí, aqui no Brasil, isso começou a se desenvolver quando 2 missionárias da América vieram aqui e começaram a encontrar um casal de surdos e começou a trabalhar com eles na igreja. E desde então, esse trabalho tem se realizado, seja de forma de interpretação de cultos, que esse é o primeiro, né? O primeiro passo é ter um intérprete na igreja para que esse surdo ele se sinta acolhido. E a gente começa iniciando o trabalho dessa forma. E também acolhendo os surdos pela sua língua, que é a língua de sinais, assim como nós acolhemos qualquer outra pessoa. A gente utiliza essa língua de sinais para que esse surdo ele seja acolhido, para que ele seja participante, também para que ele não apenas conheça a Cristo, mas que também ele sirva a Cristo. Espetacular, né? E aqui em Belém, né, pela sua experiência, você acha que a menor parte das igrejas que tem trabalhado com isso? A gente conhece algumas igrejas, por exemplo, existe uma igreja presbiteriana que tem um projeto sensacional, que é Bíblia Surdos. E o que eles fazem, esse trabalho? Eles instruem os surdos em língua de sinais. Eles instruem os surdos a como ler, interpretar, fazer uma exegese correta do texto. Eles ensinam sobre o catecismo de Westminster, por exemplo. Eles trabalham sobre a história da igreja, então você vê que não é algo assim simples, né? Que muitas vezes a gente trabalha com surdo de forma simples. Não, eles trabalham como uma pessoa ouvinte. Nós temos também as igrejas adventistas que têm um trabalho inicial, né? Com intérpretes de Libras. Temos também Testemunha de Jeová, na verdade é uma igreja que ela tem um trabalho fortíssimo com surdos. Mas no quesito, por exemplo, a Assembleia de Deus tem algumas, por exemplo, no Templo Central nós temos um trabalho com surdos, que é a Missade, é um culto só com surdos, só para surdos, em língua de sinais. Só que, na maioria, infelizmente, não existe esse trabalho. Justamente porque faltam pessoas capacitadas, faltam pessoas que entendam realmente desse assunto e principalmente pessoas que se importem com a comunidade surda e se importem em pregar o evangelho para essa comunidade. Eu acho que o principal ponto de partida é isso, é se importar, né? Exatamente. É enxergá-los como pessoas que, como qualquer outro, obviamente, que precisam da graça de Deus e que podem e devem cultuar juntamente conosco. Então, Natália, o que você está querendo dizer, então, pelo que eu estou entendendo, é que todas as igrejas podem e devem ter ministérios com surdos. Com certeza. E como é que a gente faz isso na prática? Como é que uma pessoa que está agora assistindo a gente, ela pode começar ou trazer esse ministério para dentro da sua igreja? Bom, o primeiro passo para iniciar um trabalho com surdos dentro da igreja, ele vai partir da liderança, dos pastores, dos líderes, no sentido de conscientizar a igreja sobre a relevância de iniciar esse trabalho na igreja. Então, eu vou conscientizar no sentido de diminuir o preconceito, porque ainda existe na igreja. O intérprete, ele vem, o surdo vem, a igreja não sabe acolher devido a esse preconceito. eles falam de forma diferente, eles se expressam de forma diferente. Também a igreja não sabe se comunicar pela língua de sinais. Então, precisa ter essa conscientização, eu digo assim, para preparar o espaço para que esses surdos eles possam ser recebidos. Feita essa conscientização, é necessário traçar um plano de ação. Então, se eu tiver, por exemplo, uma pessoa na minha igreja que tem essa formação, essa capacitação, ela pode estar ministrando um curso de Libras para a comunidade da igreja conseguir se comunicar inicialmente, trabalhar os sinais bíblicos, os sinais dos livros, os sinais dos personagens bíblicos, que é uma língua de sinais específica, né? Além disso, eu posso pensar também no sentido de criar que tal uma célula ou, quem sabe, um espaço em que os surdos eles possam estar aqui, um culto para surdos, um trabalho para surdos. Por quê? A ideia aqui é que os surdos eles não apenas conheçam a Cristo, mas eles sirvam a Cristo. Ou seja, assim como um ouvinte que chega à igreja, Deus ele o chama para servir, os surdos também são assim. Então, imagina surdos pastores, surdos diáconos, imagine os surdos pregando, os surdos tendo uma oportunidade de louvar. É isso que Deus quer. Então, é necessário trabalhar dessa forma, primeiro incluindo eles por meio da língua de sinais, trabalhando esses projetos, trabalhando com evangelização de surdos, né? Eu preciso sair daqui da zona de conforto e ir atrás dessas pessoas para que elas possam estar na igreja. E basicamente o trabalho se inicia assim. Normalmente as igrejas elas iniciam com o intérprete de Libras. Porque os surdos eles vêm à igreja, aí eles vão ver que tem essa acessibilidade no culto e eles começam a participar. E aí, se não tem, Natália, não tem essa pessoa na minha igreja, você pode nos procurar. A gente tem equipes em todas as denominações, intérpretes que se congregam em várias denominações e a gente pode estar auxiliando nesse trabalho. Então, é interessante, por exemplo, que os surdos, uma curiosidade, né? A maioria dos surdos, eles não conhecem a língua portuguesa. Então, como é que o surdo ele
aprende, né, a Bíblia, precisa alguém estar aconselhando, mas existe um projeto que está sendo feito nacionalmente que envolve pastores, teólogos, surdos, intérpretes, que se chama DOT. O que é isso? Eles estão traduzindo a Bíblia da língua portuguesa para a língua de sinais. É um processo cansativo, demorado, mas durante muitos anos de luta da comunidade surda, eles estão conseguindo traduzir a Bíblia para que esses surdos eles possam ser alcançados e ter autonomia para a aprendizagem da Bíblia. Espetacular, né? Muito bom. A gente tem uma parceria aqui também muito grande, muito bacana com a Sociedade Bíblica do Brasil, e lá eles têm um projeto para cego ler, que eles fazem a Bíblia, e produzem a Bíblia em braille e distribuem gratuitamente para os cegos, no caso, né? Que projeto lindo, maravilhoso. Então, assim, a gente pode começar, inclusive, esse projeto, mesmo que não tenha surdos na igreja, a gente já pode preparar uma equipe, né? E já ir preparando pessoas para a gente buscar os surdos e trazê-los até a igreja, né? Sim, não precisa esperar ter os surdos, né? Na verdade, se as igrejas se preocupassem em começar esse trabalho, isso chamaria os surdos. Porque o surdo chega na igreja, ninguém sabe se comunicar, ele vai embora. Mas se o surdo chega na igreja, existe uma equipe preparada para recebê-lo, para se comunicar com ele, ele tem prazer em estar na igreja, né? Então, inicia assim. Muito bom, Natália. Então, assim, pessoal, vocês que estão nos assistindo, né? Que Deus toque no coração de todos nós para nós valorizarmos realmente os nossos irmãos surdos. E você também, Natália, você dá esse curso, você ministra, você prepara as pessoas? Sim. Geralmente eu trabalho em grupos, eu não dou aula individual por causa da minha abordagem de ensino, que é uma abordagem interacionista. Então eu me preocupo em meus alunos estarem ali interagindo na língua que eles estão aprendendo. Então, se tiver interesse, né, eu geralmente dou aulas particulares em grupo, seja especificamente para a igreja ou para outras áreas, né, também. Vai aparecer agora aí na tela, pessoal, os contatos da Natália. Então, você que tem interesse em levar esse ministério para a igreja, por favor, entre em contato com a Natália, porque eu creio que é mais uma porta de pregação da palavra de Deus para alcançar mais pessoas, né? Natália, poxa, eu estou muito feliz com essa entrevista, que em nome de Jesus muitas pessoas assistam e tenham o desejo de levar este ministério também tão importante para suas igrejas. Muito obrigado pela sua vida e pelo seu ministério. Certo, muito obrigada. Queria finalizar minha fala só dizendo uma estatística do censo de 2020, que para a gente ter noção, apenas existem 5% da população brasileira que são surdos. Desses 5%, 10 milhões de pessoas, desses 5%, apenas 1% conhece o Evangelho de Cristo. Então, Deus ele nos chama para alcançar pessoas de diferentes comunidades. Eu creio que Deus ele vai levantar novas pessoas para estar junto conosco, alcançando os surdos, para que eles possam ser libertos pela palavra como nós fomos. Amém. Deus abençoe, querida. Obrigada. Escola de Música Casa da Harmonia. Participe do concurso de bolsas integrais e parciais. As vagas são limitadas. Faça sua inscrição pelo site www.casadarmonia.com. Não perca, não precisa ter conhecimento musical prévio. Nossos professores irão preparar os inscritos para a prova. Escola de Música Casa da Harmonia. Traga música para a sua vida e seja mais feliz. Chegamos ao fim de mais um programa Vida com Deus. Tenho certeza que a palavra do Senhor edificou e abençoou a sua vida. Os louvores também, com certeza, trouxeram a presença de Deus para a sua casa. E se você também quiser entrar em contato com a querida Natália para saber mais sobre esse ministério, aqui está o contato. Entre em contato com ela, pergunte mais para você, quem sabe, levar também esse ministério e aplicá-lo também em sua igreja. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. É nela que você fica sabendo ali mais notícias sobre o programa chega primeiras vezes lá nas redes sociais, você pode compartilhar com seus amigos, tá? Então nos siga lá e convide os seus amigos para nos seguir também. E não se esqueça, você que ainda não sabe, o nosso programa ele é diário, todos os dias às 23 horas antes de você dormir. Acesse lá o programa Vida com Deus, que eu tenho certeza que a palavra do Senhor falará ao seu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradeço pela vida desse meu irmão, desta minha irmã que está nos assistindo. Que a tua poderosa mão esteja sobre a sua vida, que a tua presença, que a tua provisão esteja no seu lar todos os dias. Nós os abençoamos e pedimos, Senhor, que em nome de Jesus jamais falte a tua provisão nesta casa e neste lar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe. Até amanhã.